Professor Gustavo, é verdade que os surdos não gostam de interpretação de músicas? Me fizeram essa pergunta e hoje nesse vídeo eu vou trazer considerações sobre esse assunto, então vem comigo. Olá, meu nome é Gustavo, sou professor de Libras, professor de tradução, de interpretação e tradutor e intérprete de Libras há mais de 20 anos. Nesse canal você aprende tudo sobre a Libras, mas de uma maneira que você não encontra em nenhum outro lugar, que é pensando como o surdo pensa. Então, já se inscreve no canal, toca no sininho e ativa todas as notificações, assim você não perde nada de tudo que a gente traz toda semana aqui para você. Quando me fizeram essa pergunta, de cara eu já pensei da seguinte forma: bem, para eu saber a resposta dessa pergunta e responder sim ou não, eu deveria fazer essa pergunta para todos os surdos do Brasil, para cada um deles. E aí, se 100% dissesse não, não gostamos, a resposta é não. Ou seja, é uma pergunta que generaliza totalmente. Os surdos, quando a gente fala assim, parece que nós estamos colocando 100% deles na mesma caixinha. E não é bem assim, não é tão simples as coisas. E aqui nesse vídeo a gente vai falar de algumas questões que vão nos ajudar a entender essa questão de música para pessoas surdas, porque música é algo que tem som, o surdo não escuta, como que funciona? Ah, mas eu ouvi dizer que tem surdo que dança, aí eu ouvi dizer que tem surdo que canta. Vamos falar um pouquinho sobre essas coisas aqui para vocês. Algo que você e eu não podemos negar é que se você entrar hoje na internet, em qualquer rede social, canal, você vai encontrar muitas e muitas músicas em Libras, ou músicas feitas em Libras, ou traduções, ou interpretações. Tem muito. E você já parou para perguntar por que que tem muita música em Libras? E aí, te dou 2 segundos para você responder. Passou os 2 segundos. Eu faço um desafio com você. Encontre uma pessoa que faz interpretação de música, ou que faz música em Libras, ou que faz tradução, do jeito que ela falar que ela faz. Música em Libras, e pergunta para ela por que que você gosta de fazer música em Libras. Aí você vai encontrar a resposta que essa pessoa, provavelmente, ouvinte, vai dizer dos motivos que ela tem de gostar de fazer música em Libras. E essa resposta dessa pessoa responde à pergunta que nós fizemos anteriormente: por que que tem tanta música em Libras na internet? E a resposta é a seguinte: porque música é algo bonito. Sim, eu amo música, eu amo ouvir as minhas músicas. Quando eu tô trabalhando, quando eu tô fazendo alguma coisa, a música faz parte da nossa cultura. E é uma coisa que emociona, é uma coisa que eu considero um presente de Deus. E aí, isso nos atrai. Da mesma forma que a música me atrai, atrai você que está me ouvindo. E principalmente quando a gente está começando a aprender Libras, a gente vê na internet ou alguém fazendo uma música em Libras. E principalmente, se for aquela música, a música que você ama, você já está predisposto a gostar daquilo. E aí você vê a pessoa fazendo com as mãos ali em Libras, checkmate. Ou seja, você vai amar aquilo. É por isso que tem muita música na internet. Chama a atenção. Professor Gustavo, o senhor está dizendo que fazer música em Libras e colocar na internet é algo ruim, não pode? Não, eu não estou falando isso. No entanto, aqui eu vou fazer algumas considerações que vão fazer você e eu refletirmos sobre essa questão. E aí nós vamos estar respondendo a pergunta inicial: será que os surdos não gostam de música, de interpretação de música? E a pessoa que me perguntou isso, ela disse que ela fez um curso de Libras e que o professor desse curso disse isso para ela. Foi a pessoa que me disse. Então, se é verdade ou não, não vem ao caso. Mas, se ele não disse isso, foi isso que a pessoa entendeu. Vamos para as considerações. Olha só, pessoal. Essa primeira pergunta que eu fiz para vocês relacionado a por que que as pessoas que fazem música em Libras gostam, mostra que muitas vezes a resposta está mais relacionada a o que nós ouvintes sentimos e encaramos na música do que a pessoa surda. Só que isso não significa que a pessoa surda não gosta de música, não é isso. Inclusive, eu conheço surdos que cantam.
Professor Gustavo, me explica isso aí. Pessoal, o que acontece? E da mesma forma que essa pessoa que eu vou descrever aqui para vocês, pode ser que tenham muitas e muitas no Brasil da mesma forma. Essa pessoa, ela nasceu ouvinte e lá pelos seus 15 anos mais ou menos, ela teve um problema de saúde e ela ficou surda. E essa pessoa depende da língua de sinais. Ou seja, é uma pessoa surda com S maiúsculo, sabe? Quando a gente coloca o surdo e o S maiúsculo, é porque, não, eu sou surdo mesmo. Eles fazem assim, ó, de identidade. É a minha identidade, eu sou uma pessoa surda. Eu dependo da língua brasileira de sinais para me comunicar. Amo essa língua, me apropriei dela como a minha primeira língua para a comunicação. Perfeito. Só que ela tem lembranças de músicas que ela ouvia e cantava quando criança. E ela ouve um pouco. E esse pouco que ela ouve, ela coloca um fone de ouvido ali e aumenta o volume e fica ouvindo. Ela gosta de música. Ou seja, percebe que dependendo da pessoa, pode ser que ela ame música, sim, ela até canta. Só que ela depende da Libras para se comunicar. Se eu for me comunicar com ela falando assim, é muito complicado. Precisa ter a Libras. É a língua que ela se apropriou como principal. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que tem surdos que gostam de música. Gente, eu conheço surdos que dançam, vão em bailes, sabe? Então a gente não pode colocar todo mundo numa caixinha. Tem surdos que gostam de música, tem surdos que ouvem música, tem surdos que cantam, mas tem surdos que não fazem isso. E aí o que entra? As pessoas que fazem música em Libras. E aí a pergunta, será que o surdo gosta dessa interpretação? Aí a gente tem que colocar um depende muito grande. Por quê, professor? Olha só as questões que eu vou colocar aqui para vocês. A música, ela é algo que foi criado para quem ouve. Vamos colocar um ponto final nisso? A música foi criada para quem ouve, do jeito que ela foi feita. Porque tem a letra, a música, os instrumentos musicais, é tudo para experiência auditiva. Não significando que a pessoa surda também não possa tirar proveito disso. Pode sim. Eu vi até uma camisa que desenvolveram, uma tecnologia muito interessante, que a pessoa surda coloca, ela sente a vibração da música. Falei, gente, como que as coisas estão? A tecnologia tá avançando e os surdos estão se beneficiando. Eu acho aquilo muito bonito. Só que quando a gente quer fazer uma interpretação de música e acredita que apenas trazendo os sinais das palavras, da letra daquela música, e que o surdo vai sentir a mesma coisa que você e eu, ouvintes, sentimos quando ouvimos aquela música, pode ser uma enganação que nós mesmos estamos criando na nossa mente. Sabe por quê? Porque eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu coloco uma música, ouço aquele som, aquela melodia, sabe, aquela emoção, a gente até arrepia, né? Aquela coisa, e aí a gente começa a sinalizar aquilo, tal. Faz o teste. Depois que você fizer isso, se grave, né? Aí depois você coloca, tira o áudio e só vê a sua movimentação. E aí você tira a conclusão se você sente a mesma emoção que você sentiu naquele momento que você estava ouvindo a música ao mesmo tempo em que você sinalizava. Professor Gustavo, então o senhor está querendo dizer que a pessoa surda não está sentindo a mesma emoção que eu estou sentindo quando eu interpreto essa música ou esse louvor para ela? É essa reflexão que eu gostaria que você fizesse. Faz essa reflexão e depois, no comentário desse vídeo, volta aqui e diz o que você sentiu quando você tirou o áudio e viu só você mexendo as mãos. Eu não estou dizendo que é impossível que o surda não sinta nada, nenhuma emoção. Mas a equivalência, sabe? Daquela emoção que a música traz. Será que do jeito que a gente está fazendo para a pessoa surda, ele está sentindo a mesma coisa? É essa reflexão que a gente precisa fazer. E essas reflexões estão ajudando você e eu a responder aquela pergunta do começo. É verdade que os surdos não gostam de interpretação de músicas? Então perceba que não é uma resposta simples de sim e não. São considerações que a gente precisa fazer para chegar numa resposta.
E aí eu tenho que citar aqui para vocês que da mesma forma que tem pessoas surdas que muitas vezes são oralizados até e apreciam música até para acompanhar ali junto com os familiares, é algo que pode acontecer totalmente normal. Tem pessoas surdas que preferem diferente. Tem pessoas surdas que não gostam da maioria das interpretações que são feitas em música. E é compreensível, porque a pessoa surda é guiada muito pelo visual. Toda a emoção que a gente sente por aqui, ele pode sentir emoções também, mas que são captadas pela visão. Ou seja, a produção de uma música em libras para a pessoa surda precisa ter elementos visuais que despertem emoções similares. Esse é o ponto. E na maioria das vezes, numa interpretação, que é quando você tem a música passando ali, tá todo mundo ouvindo e tem uma pessoa fazendo a interpretação, nem sempre é possível trazer todos os elementos da música. E quando a gente fala música, pessoal, é algo muito abrangente. Eu não sou músico, tá? Mas eu sei que existem vários estilos de música e tudo isso tem que ser levado em conta, tá? E no meio da língua brasileira de sinais, existem muitos louvores, cânticos, hinos. São músicas no meio religioso que trazem conotações mais profundas de relação com Deus e são coisas muito importantes. Agora, como trazer essa emoção que a música traz de um modo visual? É aí que entra algo que eu sempre comento aqui com vocês, que é o seguinte: para a pessoa surda, quando a gente faz uma música para ela, não interpretada, mas traduzida, aí sim nós temos possibilidades maiores, condições melhores de trazer elementos visuais naquela sinalização para que a pessoa surda consiga ter um sentimento equivalente que aquela música traz. E aí você vai usar recursos visuais, recursos de edição mesmo para a coisa ficar bonita para ela. E a música, ela é algo que faz parte da arte, não é? E quando a gente fala sobre isso, a gente pode trazer um ponto muito importante aqui, que as pessoas surdas, elas estão fazendo arte em libras. Nós temos visto as pessoas surdas sendo protagonistas, isso é muito bonito, em fazer arte em libras, diretamente, sem ser uma tradução e sem ser uma interpretação. E quando essas produções são feitas, tem uma chance muito, mas muito maior de os surdos verem e sentirem algo muito especial. Não apenas os surdos, tá? Mas pessoas ouvintes que sabem Libras. Eu já vi algumas apresentações teatrais que são coisas assim lindas de ver que realmente nos emocionam. Então, para fechar esse assunto, aquela pergunta: é verdade que os surdos não gostam de interpretação de música? A resposta é sim, se aquilo for bem feito, e não quando aquilo não for bem feito, levando em conta a cultura das pessoas surdas. E eu acho que você que está aqui me ouvindo é uma pessoa que ama música e que gostaria de fazer música para as pessoas surdas, não é? Coloca aqui nos comentários se esse é o seu desejo. Mas ó, vamos fazer um combinado? Existe um passo a passo para você fazer isso. A música não é algo que você tem que utilizar logo de início quando você está aprendendo Libras ou quando você ainda nem tem fluência para conversar com as pessoas surdas. Então, anota esses passos. Primeiro você tem fluência, que é comunicar, você consegue conversar com as pessoas surdas. Depois você vai para a tradução e depois para a interpretação. E aí, nessa parte da tradução, você cria um braço para música. Esse é o caminho mais natural e mais curto para que você faça música para os surdos e eles gostem. Combinado? Professor Gustavo, como que eu faço para saber esse passo a passo? Como que eu estudo? Abaixo desse vídeo tem um link que nesse momento é o que você precisa para dar o próximo passo e conseguir tanto falar, traduzir e interpretar com segurança e naturalidade. E como sempre, pensando como os surdos pensam. Obrigado pela sua atenção, eu te vejo no próximo vídeo.